O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, segue com seus planos de privatizações. E a Sabesp, ela é tida como prioridade, inclusive com um estudo contratado pela gestão de Tarcísio para colocar em prática a privatização. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com o deputado estadual pelo PT em São Paulo, Antônio Donato. Deputado Donato, tudo bom? Seja bem-vindo à revista Brasil TVT. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui de conversar com todos vocês. Deputado Donato, a gente sabe que das promessas de campanha do hoje governador Tarcísio de Freitas é colocar em prática um plano de privatizações no Estado. Para além da Sabesp, que é o nosso ponto-chave da nossa conversa, tem outros questionamentos aí, inclusive campanha de movimentos sociais e sindicatos contra a privatização. Metrô, CPTM, uma campanha pelo todo o Estado e que traz aí neste bojo a Sabesp, que, digamos assim, é a joia da coroa do governo Tarcísio de Freitas na privatização. Queria lhe ouvir sobre essa questão, como é que a Alesp está lidando com tudo isso, esse plano aí de entregar a Sabesp, sobretudo água, que vem sendo um bem tão raro nos últimos anos, nos últimos tempos aí para a população. Bom, muito importante pautar esse tema, porque, como você disse, o governador colocou isso como eixo da sua atuação. Aliás, faz pouca coisa além disso, né? Você vê a agenda dele, é reunião com prefeitos para discutir a venda da Sabesp. E o que ele prometeu e depois recuou na própria campanha é que ele ia encontrar a melhor solução, ia fazer um estudo para ver se era o caso de privatizar ou não. O fato é que ele contratou um estudo de um instituto chamado IFC, onde ele pagou na primeira fase do estudo 8 milhões e 600 mil reais por um textinho de 70 páginas, quase um TCC. Enfim, esse estudo não comparou nada. Ele simplesmente parte da premissa que privatizar é melhor. Só que a Sabesp já é uma empresa que tem praticamente metade das ações na mão dos privados. 50,3% é do Estado, que tem o controle público, e 49,7% está em ações na Bolsa de São Paulo e de Nova York. Ela já rende, esse ano, ela teve um lucro de 3 bi 100, 20%, mais de 20% acima do ano passado. Ela tem no seu plano de investimentos a possibilidade de universalizar o atendimento a água, esgoto e tratamento conforme o marco regulatório do saneamento. Então, não existe nenhuma razão objetiva para privatizar a Sabesp. É uma empresa saudável, que tem dado resposta nas principais questões, que tem um plano para cumprir as metas dadas pela lei federal. Então, não tem nenhum sentido a não ser beneficiar o mercado, né? E é isso que a gente tem feito esse debate aqui na Assembleia. Para poder privatizar a Sabesp, na nossa entendimento, é necessário mudar a Constituição do Estado, porque lá diz que a empresa de saneamento terá que ter controle público, mas esse projeto ainda não chegou até a Assembleia. Então, na Assembleia existe frente parlamentar em defesa da Sabesp, existe movimentações individuais de deputados e deputadas, mas não existe ainda o tema pautado institucionalmente. E, deputado, sempre nessa discussão sobre privatização, o governo, no caso, que incentiva a privatização, no caso do Tarcísio de Freitas, fala em redução de tarifa para a população diante da privatização. Gostaria de ouvir o senhor, a partir desse estudo, se isso vai ser um fato ou não, e o que a privatização impacta para a população, de fato. Então, ele tem usado uma propaganda dizendo que vai reduzir a tarifa com a privatização. Bom, isso não tem lógica. Se você aumentar a participação do privado, ele quer ter mais ganhos. Mas o estudo do IFC acaba revelando qual que é o pulo do gato, né? Eles vão usar uma parte da venda das ações para baixar a tarifa temporariamente, porque isso não é sustentável ao longo do tempo. Então, por um ano ou por 2 anos, eles podem baixar um pouco a tarifa, mas isso não vai ser ao longo de todo o tempo do contrato, que eles pretendem que seja de 30 anos. Então, isso é só uma artimanha para
os menos atentos, né? Mas a privatização, em geral, e no Brasil, mas no mundo inteiro, a privatização das empresas de saneamento, em geral, deram resultados muito ruins. Tanto que no mundo inteiro tem um projeto de reestatização. De fato, estão se reestatizando empresas privatizadas em Londres, em Lisboa, em Buenos Aires. E aqui no Brasil, a experiência que a gente tem de privatização é trágica. Em Manaus, que é a mais antiga, péssimo serviço, tarifas muito altas. O Rio de Janeiro, que foi a mais recente, da SEDAI, a tarifa média lá é 71% maior do que a tarifa de São Paulo. As reclamações aumentaram 500%. Então, a gente não consegue entender qual é a lógica de um serviço monopolizado, né? Um monopólio, você entregar um monopólio para um grupo privado, né? É perder, num momento de emergência climática, que nossos reservatórios, principalmente na Grande São Paulo, ainda tem problemas, e a gente entregar isso no controle privado é uma loucura, né? A gente acha que isso, de fato, só responde a interesses privados e não a interesse público. Deputado, o senhor tocou num ponto muito importante, que quando o senhor traz essa questão das questões climáticas e na questão do acesso à água. É um bem precioso e que, dadas as condições atuais das questões climáticas, a gente sabe o que isso pode causar se um serviço tão essencial como esse foi entregue na mão da iniciativa privada. Para além disso, também queria lhe ouvir sobre essas movimentações de organizações da sociedade civil, que sindicatos, sociedade, entidades de classe, que estão rodando o Estado, passando um abaixo-assinado contra a privatização não só da Sabesp, mas contra a CPTM e também do metrô. Não, muito importante essa articulação da sociedade civil, e principalmente dos sindicatos de cada área, mas também de associações, movimentos, preocupados com essa questão, e que, inclusive, tem um plebiscito circulando se você é a favor ou contra a privatização. Eu sou aqui da cidade de São Paulo, e na questão do transporte sobre trilhos, a gente tem um exemplo trágico, que são as linhas privatizadas pela Via Mobilidade. Eu moro ali do lado da linha 5 do metrô, no Campo Limpo. Lá, a Via Mobilidade é conhecida como Via Imobilidade ou Via Calamidade, porque ela piorou muito o serviço que já era prestado na linha 5 do metrô e nas linhas 8 e 9 da CPTM. O número de quebras, de acidentes, de falhas aumentou muito com a privatização, porque a lógica da privatização sempre é a mesma. Diminuir custos, isso significa cortar funcionários, os treinamentos, a capacidade de gestão da empresa se perde, aumentam as falhas e maximizar custos, maximizar o lucro, e geralmente isso é feito com algum arranjo tarifário. No caso do metrô e do trem, as tarifas pagas às concessionárias são maiores do que paga a empresa pública de metrô ou a própria CPTM, que é pública. Então, é um jeito de você ir precarizando o serviço organizado diretamente pelo Estado e criando justificativas para privatizar. Só que quando privatiza, piora mais, né? E essa é uma realidade inescapável, indiscutível. Isso é fato, não é conversa. A gente, se usar um exemplo fora dessas empresas, a gente tem a privatização da Eletropaulo, que gerou primeiro a AES Eletropaulo e agora a Enel. Recorde de reclamações, fecharam agências de atendimento, as pessoas não conseguem reclamar de contas mal medidas, de contas absurdas, e um péssimo atendimento à população, porque é um monopólio. Ou você tem energia da Enel ou você não tem, né? E vai ser a mesma coisa com a Sabesp. Então, nos preocupa muito, e é muito importante que tenha uma movimentação da sociedade civil para poder questionar esse modelo privatizante que a gente não consegue enxergar os benefícios para a população, a gente só enxerga prejuízos. Aproveitando que o senhor terminou falando dos prejuízos à população, queria trazer um tema ainda sobre a privatização da Sabesp, que é uma coisa que vem sendo levantada, sobre universalizar o saneamento básico.
É uma contradição imensa a gente viver numa metrópole, uma megalópole como São Paulo, que tem tantas coisas, é uma das maiores cidades do mundo, mas a gente sabe que ainda a contradição é tão grande que há pessoas, não só na cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo, que não têm acesso a saneamento básico, né? Diante da privatização, um outro discurso é que se aceleraria esse processo de universalização desse saneamento no Estado, né? Chegar a 100% da população. Gostaria de ouvir o senhor sobre esse aspecto. A gente teria, de fato, um avanço sobre isso? Não teria? Qual que é o sistema também atual e como ele vem caminhando? Olha, o marco regulatório do saneamento colocou a meta de universalização do atendimento de água e esgoto para 2033. E a Sabesp se planejou para universalizar até 2033, com 56 bilhões de investimento, que já está planilhado. Nesse processo de privatização, eles resolveram, para justificar o processo, dizer, não, nós vamos antecipar em 4 anos esse processo, e para isso eu preciso privatizar, isso vai ser um ganho da privatização. Mas isso não é verdade. Primeiro que se você organizar a Sabesp para fazer até 2029, ela também se organiza para isso, né? É que ela seguiu o marco legal. Segundo, a Sabesp não é titular da concessão do serviço de água e esgoto. Quem é titular são os municípios. Então, cada município que tem contratos com a Sabesp tem seus contratos com a Sabesp. O município de São Paulo, que responde por 55% da receita da Sabesp, o contrato da Prefeitura de São Paulo com a Sabesp prevê universalizar até 2029. O contrato de Osasco também, outros contratos também. Então, não é verdade que eles vão universalizar. A grande maioria já vai ser universalizada no contrato atual com a Sabesp até 2029. Além do que, a universalização e o que vai faltar de universalizar não depende tanto da Sabesp, porque, principalmente, áreas de moradias irregulares, áreas de risco, em cima de córrego, você tem que ter política habitacional, né? Você precisa ter outro formato, que não é levar a água e o esgoto onde não se pode ter uma moradia, né? Onde essa moradia tem que ser digna e as pessoas precisam ter um projeto habitacional. Então, reduzir muito o problema para justificar a privatização, mas é outro engodo, assim como da tarifa, a história de antecipar a universalização. E, deputado, nosso tempo está acabando, mas assim, não tem como deixar de fazer essa pergunta. O governador Tarcísio de Freitas, ele é paulista de origem, mas muito tempo fora de São Paulo, tanto quando se candidatou, mal conhecia alguns pontos, sabia o bairro onde votava, por exemplo. Isso é uma escola do antigo chefe dele, do ex-presidente, a qual ele fez parte do governo, essa coisa de entreguismo, ao invés de investir, lidar com o bem-estar, mas não lida com isso, entrega o que bem mais precioso, empresas públicas, por exemplo? Olha, talvez a característica pior dada do Bolsonaro, porque ele tem um pouco mais de bons modos do que o Bolsonaro, isso é inegável, né? Ele não fala palavrão, então, mas assim, a política econômica, a visão de mundo é absolutamente privatista, né? É guedista, digamos assim. Não por acaso, o segundo homem do Paulo Guedes é o secretário da Fazenda aqui, que é o secretário Kinoshita. Então, essa visão de entrega do patrimônio público é o centro do governo dele. E é curioso, né? Porque ele se vendeu, assim como outros no passado, se venderam como bons gestores. Mas eles não querem gerir nada, eles querem vender, passar para outro gerir, né? É uma contradição, né? Porque eles são bons gestores, mas não querem gerir, querem vender. E montou um governo para isso, né? Trouxe o presidente da Sabesp, por exemplo, é alguém que era de uma empresa que participou da aplicação da SEDAI no Rio de Janeiro, que é a Iguá. Né? O presidente do metrô é do Espírito Santo, procurador que fez a privatização do Porto de Vitória. Então, é um governo com essa cabeça, e não com a cabeça de melhorar o serviço público, atender bem a população. Perfeito. Conversamos com o deputado estadual pelo PT em São Paulo, Antônio Donato. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje no programa.
Eu que agradeço essa oportunidade aí. Grande abraço. Abraço. Abraço.